Olá, boa noite. Paz seja com todos, em nome de Jesus. São 18 horas e 30 minutos. Eu quero começar com vocês aí uma série de estudos, para alguém que vai entrar ou participar conosco. E a primeira aula de hoje, e nós vamos compartilhar, colocar no YouTube, sobre a salvação. Você é salvo. E agora? A salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia e todo crente deve conhecê-la e bem falar dela, e os que não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Em São João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelos seus pecados. Efésios 1,7. Vamos ver o que está escrito em Efésios 1,7? Efésios 1,7. Efésios 1,7. Você procurou aí na sua Bíblia? Em nome de Jesus Cristo, procura aí, dá tempo de você procurar. Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Através da graça do sacrifício de Cristo no Calvário, nós temos a remissão dos nossos pecados. Então, a salvação é o ato de Deus para remir, para transformar e buscar o homem que está perdido. É o resultado da morte de Jesus Cristo no Calvário. Vamos entender. É um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberania de Deus, que deu o seu Filho e nos reconciliou consigo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Romanos 3, do 10 ao 11 diz: ela é oferecida a todos sem exceção. Em Cristo, todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim preceptores de Deus. Deus, como um ato soberano, entregou o seu Filho para nos salvar, o seu Filho para buscar o que se havia perdido. Também é um ato de misericórdia de Deus. Você precisa saber que a salvação custou um alto preço. O preço de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, 4 e 7. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para a salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Olha que maravilha! A salvação é um ato de misericórdia de Deus. As pessoas às vezes se enganam, acham que precisa fazer algo para ser salvo. A princípio, Jesus, ele é o ato da misericórdia de Deus. Nós fazemos as demais coisas porque já somos salvos, não para nos salvar. Nós fazemos as boas obras,
nós praticamos a fé, o amor, nós praticamos os atos das misericórdias não para nos salvar, é porque já somos salvos. Todos necessitam de salvação. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Desse modo, todos necessitam da salvação. Todos precisam se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante de Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Olha só, todos nós pecamos, todos estão com esse ato separado de Deus. Mas quando reconhecemos o nosso pecado e confessamos diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Todos necessitam do perdão do pecado, todos necessitam da salvação. Vamos ver a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo e como isso aconteceu. Em Gênesis 1, 26, 27, lemos... Em Gênesis 1, 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden para lavrar, guardar. Disse que poderia comer de todos os frutos, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor proibiu que provasse, pois no dia que comesse certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência. Lá no Gênesis, nós vemos que Deus deu para o homem a livre escolha, o livre arbítrio. Ele poderia comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim do Éden, menos uma do conhecimento do bem e do mal. Deus pôs à prova o homem. E a Bíblia diz que o homem, ele assim desobedeceu a Deus. E desobedecendo a Deus, trouxe a consequência a toda a humanidade. Todos então trouxe consigo a herança do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é uma revelação terrível. Como representante da raça humana, Adão transmitiu a toda a descendência o pecado e a condenação e a morte. A desobediência não afetou somente a criação, a qual geme e chora pelo peso da maldição. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo, e a desobediência dele se originou o pecado e condenou toda a geração. Todos então estamos destituídos da graça de Deus. E como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Você estava morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios 2, 1 e 5 e Colossenses 2, 13. E nada podia fazer para escapar do juízo divino. Porém, Deus em seu Filho o libertou da condenação da morte eterna. João 5, 24. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a morte da cruz no Calvário, condenou o pecado e concedeu vida eterna a todos que nele crêem. Romanos 8:1. Cristo anulou por sua morte e ressuscitou, e com a sua ressurreição anulou os efeitos do pecado, que era a morte eterna. O alvo foi atingido. O que acontece, meus amados? Com o pecado entrou na humanidade através de um homem perfeito. Assim, deveria sair da humanidade através de um sacrifício perfeito, não sacrifício de animais, porque, o homem pecou, porque os animais deveriam sofrer.
Então deveria ser um sacrifício perfeito. Assim, Deus se tornou homem, se tornou carne e entre nós habitou. Por esse motivo, ele se sacrificou por nós, tornando-se o sacrifício perfeito, anulando assim o poder do pecado e nos trazendo de volta para Deus. Mas com a morte, com a morte de Cristo, ele veio e nos resgatou, nos trouxe de volta perante a Deus. Quais são os efeitos do pecado na humanidade? O pecado afetou o homem nas esferas físicas, na esfera física, mental, moral e espiritual. Romanos 3, o 10 e o 18. Os efeitos todos negativos. Toda causa tem sua consequência. Consideres letal e nada mente. A autojustificação tipifica nas vestes da folha da figueira ao perceber que tinha pecado. Quando Adão percebeu que havia pecado, ele tentou se autojustificar. Ele tentou com a folha da figueira se esconder. Gênesis 3,17. Isso nos mostra que o homem sozinho não pode voltar a Deus. O homem sozinho só consegue retornar a Deus através do próprio Deus, que foi o sacrifício. O medo, Gênesis 3, 8 ou 10, registra que a primeira vez, quando ouviu a voz do Criador, Adão sentiu medo e escondeu. O pecado também traz a maldição sobre a terra e o trabalho pesado com esforços físicos e dores todos os dias de sua vida. Gênesis 3, 17 e 18. Também a consequência do pecado, efeito do pecado é a morte. O homem retornaria ao pó da terra, do qual haveria sido formado. Gênesis 3, 19. Também expulso do jardim do Éden, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Gênesis 3, 22, 23. Olha o cuidado de Deus. O homem agora tinha o conhecimento do bem e do mal. Eles teriam que ser expulsos do jardim, porque haveria a árvore da vida. Se Adão e Eva comessem dessa árvore sem retornar a Deus, ele tornaria e seria condenado a viver eternamente na vida de pecado. A própria ação de Deus em expulsar Adão e Eva do paraíso foi um cuidado de Deus para resgatar o homem. Consigo também veio a consequência, a violência, e o homicídio, sendo Caim o primeiro assassino, matou seu irmão Abel. Gênesis 4, 8. Desde então, a violência tem sido constante e a criminalidade aumentada cada vez mais. Também, com o pecado, veio a corrupção de todo o gênero humano. A maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Gênesis 6:5. Não obstante o castigo de Deus pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar a maldade. Com o pecado veio as enfermidades. Isaías 1:6 fala do estado lastimável do pecador. São 3 aspectos da salvação. Preste bem atenção. O primeiro aspecto chama-se justificação. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. O homem, morto em seus delitos, não tinha como se justificar perante Todo-Poderoso. Porém, a morte expiatória e substitutiva de Jesus tornou-se possível a justificação do transgressor. Como isso é possível? Veja, a justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador de suas transgressões e o declara justo, isto é, justificado. Desta forma, Deus, o ofendido,
reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor. O homem não pode fazê-lo, mas Deus fez por ele. A justiça de Cristo, o justo, é concedido a todo ser humano mediante a graça divina. Romanos 17 e 19. A primeira coisa é a justificação. Somos justificados por Deus. Deus olha e diz: eu te perdoo. Segundo, a regeneração. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça que lhe foi concedida, ele torna membro da família divina, adotado como um filho de Deus. João 1,12. O homem, morto em seus delitos e pecados, olha só, em delitos em seu pecado, nasce de novo. Este é o novo nascimento, efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e fé divina. João 3, do 3 ao 8. O termo ilustra uma cena em família, a qual o transgressor fora banido, tornando-se inimigo dela. Mediante o arrependimento e consequências do perdão, ele é restaurado ao convívio familiar. Santificação. Uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se, santifica-se para o serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, que se reflete em seus atos exteriores. 2 Coríntios 5,17. Portanto, a justificação, regeneração e santificação são três aspectos simultâneos da salvação plena em Cristo. Podemos então afirmar que os resultados da salvação resumem-se a possuir uma fé viva em Cristo. Gálatas capítulo 2, 23 e 11. Amém, meus queridos? Nós estamos aí terminando essa aula. Peço para você, se você puder, pare, procure os versículos a qual foi lido, para você estar aí sabendo um pouco do que é a salvação. A salvação é um ato soberano de Deus, é um ato da misericórdia de Deus. Todos necessitam da salvação. O pecado teve origem no jardim do Éden e com isso todos trazemos a consequência, a herança do pecado, e os efeitos do pecado são o homem tentando se justificar, mas não consegue, o homem vivendo uma vida de medo, de maldição, de morte. Medo é a expulsão do jardim do Éden. Também com o pecado veio a violência, o homicídio, a corrupção de todos os seres humanos, as enfermidades. Com tudo isso, Cristo veio desfazer as obras do diabo, veio buscar e salvar o que está perdido. São três aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Justificação, Deus olha para nós e diz: torno você justo, está perdoado. Regeneração, Deus nos torna novamente à semelhança do Pai. Santificação é cada dia mais e mais, lutando para estar mais perto de Deus, abandonando as práticas errôneas contra a palavra de Deus e tendo uma nova vida com Deus. Louvado seja Deus! Estamos aí nessa campanha de oração de 21 dias e esta é o estudo de hoje. Deus abençoe. Até mais, em nome de Jesus.